A graça, a paz e a alegria do Senhor estejam sobre nós, amém? Saúdo aos irmãos que estão acompanhando pela live. É um privilégio poder estar mais uma vez aqui compartilhando a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela é lâmpada para os nossos pés. E nós precisamos que os nossos caminhos sejam iluminados a cada dia. E essa iluminação nós só conseguimos encontrar na palavra. É a palavra que firma os nossos passos, é a palavra que nos garante que nós estamos andando no caminho certo, é a palavra que nos garante que nós estamos ou não no centro da vontade de Deus. Nessa noite eu quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 4. Segunda Coríntios 10, 4. Amém? Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas, e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? A igreja pode sentar. Nós temos vivido tempos em que o conhecimento de Deus, ele tem se multiplicado cada vez mais. O Evangelho tem chegado a lugares onde não se imaginava que pudesse chegar há tempos atrás. Cada vez mais o Evangelho tem avançado, cada vez mais a palavra do Senhor tem sido colocada em patamares mais altos, tem sido mais conhecida, tem sido mais difundida. E é o cumprimento da profecia de Abacuque, que dizia que a terra se encheria do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas enchem o mar. E verdadeiramente a terra tem se enchido do conhecimento de Deus nesses dias. Mas se a terra tem se enchido do conhecimento de Deus, do conhecimento da glória de Deus, por que tantos têm parado? Por que tantos têm retrocedido? Por que tantos têm caído? Por que tantos têm andado presos em tantas prisões espirituais? Que tem acontecido se o conhecimento de Deus tem se espalhado? Se a glória de Deus tem se espalhado pela terra? Nós entramos nas redes sociais e nós vemos palavra, palavra, palavra e mais palavra, pregações, mensagens para todos os gostos, sobre todos os assuntos. Se nós formos no Google e colocarmos qualquer palavra relacionada à Bíblia, fizermos uma busca sobre qualquer assunto, nós vamos encontrar milhares, milhões de fontes. E esse é o tempo em que nós vivemos. Mas isso, de alguma forma, não tem impedido que as pessoas caiam. Não tem impedido que as pessoas parem. E por que isso tem acontecido? A resposta está aqui em 2 Coríntios 10. Eu vou ler mais uma vez. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas, e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, se por um lado a terra tem se enchido do conhecimento de Deus, do conhecimento da glória de Deus, nós vivemos tempos, e não só hoje, desde a época do apóstolo Paulo, em que se levantavam fortalezas, em que haviam sofismas na mente, em que a altivez das pessoas se levantava contra o conhecimento de Deus. Mas o que são essas fortalezas, o que são esses sofismas? Nada mais são do que conjuntos de ideias contrários à palavra de Deus, as fortalezas. E sofismas são uma mentira com aparência de verdade. Quantos sofismas nós temos visto nos nossos dias?
Porque se por um lado, de fato, a palavra tem se multiplicado, se de fato o Evangelho tem alcançado os lugares nunca antes alcançados, cada vez mais nós vemos sofismas sendo pregados, sofismas sendo declarados, nós vemos pessoas parando por causa de sofismas, porque elas têm um entendimento próprio sobre a palavra, porque elas têm uma verdade própria sobre a palavra, e isso tem impedido, tem se levantado contra o conhecimento de Deus nos nossos dias, e isso tem nos impedido de levarmos cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo, porque nós vivemos na era da informação, isso é fato, mas assim como existem milhares, milhões de palavras para nossa edificação, nós também lemos, ouvimos tantas coisas que não estão totalmente de acordo com a palavra, mas como nós saberemos se nós não temos o hábito, se muitos de nós não têm o hábito de se alimentar da palavra todos os dias? Como saberemos se, ainda que as informações estejam disponíveis, ainda que o Evangelho esteja disponível em qualquer lugar, a qualquer momento, de tantas formas, seja escrita, seja de forma eletrônica, seja de forma de áudio, nós temos tantas formas de alcançar a palavra, mas se nós não conhecemos a palavra de Deus, se nós não nos alimentamos dessa palavra, como nós saberemos? Como nós saberemos se nós não estamos sendo enganados? Como nós saberemos se não existem em nós estruturas mentais contrárias à palavra de Deus? O maior desejo de todo cristão, eu penso que deveria ser conhecer mais a Deus. Todos os dias. E como diz em Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, conhecer o Senhor é algo que nós nunca deveríamos parar de fazer, é algo que nós nunca deveríamos parar de buscar nas nossas vidas. Porque as riquezas que estão escondidas nele são insondáveis, porque os juízos dele são insondáveis para nós, porque existem tesouros escondidos nele, porque toda a sabedoria, todo o conhecimento, tudo aquilo que nós precisamos para viver está nele e vem dele. E vem da palavra dele, mas nós temos tantas prioridades na vida antes da leitura da palavra, antes de meditar na palavra, nós buscamos tantas outras coisas. Muitos de nós já chegaram ao Evangelho com muitas fortalezas mentais criadas. Fortalezas que foram criadas em nós pelas experiências que nós tivemos, fortalezas que foram criadas em nós pelo tipo de educação que nós tivemos, pela forma como nós somos criados, pelos traumas que nós tivemos. E muitos de nós, nesses dias, têm sido enganados por sofismas. Porque os sofismas, eles são ainda mais difíceis de discernir do que as fortalezas. Porque eles têm uma aparência de verdade. Mas acontece que uma aparência de verdade não nos leva a toda a verdade. Uma aparência de verdade, ela nos prende numa mentira. Numa mentira, porque é uma mentira. Mas nós vamos andando, vamos vivendo a nossa vida cristã, vamos amadurecendo, vamos caminhando, até que aquela primeira chama ela vai se esfriando, até que nós chegamos num ponto em que nós já conhecemos o Senhor o suficiente, que nós já sabemos tudo que nós precisamos, nós já sabemos o Salmo 91 de cor, nós já sabemos o Salmo 23 de cor, sabemos tudo aquilo que nós precisamos da palavra. Nós sabemos João 3,16, que Deus tanto amou o mundo, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E nós sabendo isso, nós achamos que nós já sabemos tudo, nós sabendo isso, nós achamos que nós já sabemos o suficiente, e enquanto isso, nós vamos sendo enredados. Nós vamos sendo enredados por essas fortalezas, nós vamos sendo enredados por esses sofismas, nós vamos sendo enredados pela altivez que tem se multiplicado cada dia mais nesses últimos tempos, o orgulho tem se multiplicado.
E por se multiplicar a iniquidade, diz a palavra, o amor de quase todos se esfriaria, e verdadeiramente nós temos visto dia após dia o nosso amor se esfriando, o amor da igreja se esfriando, e isso tem feito muitos pararem, e isso tem feito muitos transgredirem, e isso tem feito muitos retrocederem. E nós vamos aceitando mentiras, e nós vamos aceitando meias verdades, nós vamos nos convencendo de que não é preciso congregar, porque afinal de contas nós somos a igreja, e se nós somos a igreja, então nós podemos adorar o Senhor das nossas casas, e sim nós podemos, e sim nós devemos adorar o Senhor nas nossas casas, sim nós devemos cultuá-lo nas nossas casas, mas nós precisamos congregar. Nós precisamos congregar. Nós precisamos anular esse sofisma de que nós não precisamos congregar. Nós precisamos anular tantos sofismas de que o Juliano falou muito durante o louvor sobre o amor de Deus, e é verdade, Deus, Ele é amor. Deus, Ele representa o amor, Ele é o próprio amor, mas muitas vezes isso acaba se tornando um sofisma nas nossas vidas, quando nós nos esquecemos que Deus, Ele é em primeiro lugar amor, mas que Ele também é justiça. Quando nós nos esquecemos que existe um Deus a quem nós teremos um dia que prestar contas. E quantos não têm se esquecido disso? Quantos não têm se desviado? Quantos não têm escolhido andar por caminhos sem volta? Nós temos visto isso e infelizmente as redes sociais, elas nos mantêm bem atualizados sobre como as pessoas estão, sobre como elas têm andado, nos mantém atualizados sobre o que as pessoas têm pensado. Antigamente se dizia, diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Hoje em dia eu penso, diga-me o que publicas nas suas redes sociais, eu te direi quem és. Porque nós não conseguimos mais enganar. Porque nós expomos aquilo que está no nosso coração. Nós expomos as nossas verdades. Só que se a verdade é nossa, ela é um sofisma. Porque ou é a verdade da palavra de Deus, ou é a nossa verdade. E se não for a palavra de Deus pura e simples, então isso é um sofisma. E nós temos visto isso se multiplicar dia após dia. Mas e de novo eu pergunto, por que isso tem acontecido? Por que nós não temos crescido no conhecimento de Deus? Por que essas fortalezas, por que esses sofismas, por que a altivez muitas vezes tem prevalecido contra o conhecimento de Deus? Porque assim como nós temos nos omitido muitas vezes em conhecer o nosso Deus, em meditar na palavra dEle, em conhecer a vontade dEle, nós também temos ignorado que nós temos um inimigo. Nós temos ignorado que nós vivemos uma batalha constante. Antes, quando nós, que não somos de berço cristão, como é o caso da maioria de nós aqui, antes de Cristo, nós éramos saqueados. Nós éramos constantemente saqueados na nossa paz, nas nossas famílias, nas nossas finanças. Nós éramos saqueados em todas as áreas das nossas vidas. Mas quando nós finalmente chegamos a Cristo, nós deixamos de ser simplesmente saqueados para entrar numa batalha, querendo nós ou não. Efésios capítulo 6, versículo 12, uma passagem conhecidíssima. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Vejam que o apóstolo Paulo, ele não fala a minha luta, ele não fala a luta de alguns, ele não fala a luta dos pastores, ele não fala a luta dos profetas, ele fala a nossa luta. A nossa luta, a luta de todo aquele para quem a palavra é direcionada. A luta de todos aquele que havia sido ou haveria de ser alcançado pela salvação. A luta de todos nós não é contra carne e sangue. É contra principados, é contra potestades, é contra dominadores desse mundo tenebroso. E verdadeiramente nós vivemos num mundo tenebroso. E os dias são maus. Os dias são maus. Todo aquele que não está sedado
nesses dias, tem consciência de que os dias são maus. Não importa para onde a gente olhe, a iniquidade tem se multiplicado, o pecado tem se multiplicado, as enfermidades têm se multiplicado, a palavra tem se cumprido. Mas qual tem sido o nosso papel nisso tudo? Qual tem sido o nosso papel diante dessas coisas, diante da multiplicação da maldade, diante da multiplicação do pecado? Será que os sofismas da nossa mente não têm nos levado a simplesmente apontar aquilo que está errado? A apontar o erro das autoridades, a apontar o erro dos chefes, a apontar o erro do nosso irmão, a apontar o erro de qualquer um, menos o nosso próprio erro? Nós temos ignorado que nós temos um inimigo, que nós temos um inimigo e que esse inimigo é real. Nós temos ignorado que nós lutamos uma luta constante e essa luta é real, é uma guerra que é real, querendo nós ou não, gostando nós ou não, acreditando ou não. Se nós não acreditamos no diabo, ele não deixa de existir porque nós não acreditamos. Se nós não achamos que principados, potestades, dominadores são reais, eles não deixam de existir porque nós não acreditamos neles. E aí nós vamos ignorando, nós vamos achando que é bobagem. E muitos de nós, mesmo muitos que amam a palavra do Senhor e que se dedicam em conhecê-lo dia após dia, ainda assim muitos têm se omitido em conhecer o inimigo. Mas como nós vamos vencer um inimigo que nós não conhecemos? Como nós vamos lutar uma luta que nós não conhecemos? Como nós vamos combater aquilo que nós não conhecemos? É verdade que nada substitui o conhecimento de Deus. E que, de novo, a nossa primeira busca precisa ser o conhecimento do nosso Deus. Mas, se nós conhecemos a Deus e não conhecemos o nosso inimigo, inevitavelmente ele vai alcançar vantagem sobre nós. Não que Deus não nos guarde, não que Deus não nos proteja, mas Ele deixou a sua palavra para nos guiar. Ele deixou a sua palavra como lâmpada para os nossos pés. Ele deixou a sua palavra para nós aprendermos, buscarmos tudo aquilo que nós precisamos saber. Mas eu pergunto, quantos nesses dias têm dedicado um tempo mínimo que seja para conhecer o inimigo? Quantos têm dedicado um tempo mínimo que seja, que de novo, esse tempo não pode ser maior do que aquele que nós tiramos para conhecer o nosso Deus. Mas nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Quantos entendem qual é a ação dos principados, qual é a ação das potestades, qual é a ação dos dominadores desse mundo, qual é a ação dos demônios, dos espíritos imundos, o que nós temos a ver com isso, qual é a influência deles nas nossas vidas? Hoje nós vamos falar somente sobre os principados, que é mais relacionado à nossa palavra de abertura. O que são os principados? Quem são os principados? Eles nada mais são do que generais das trevas, generais de Satanás, cujo foco principal é alterar a linha de pensamento das pessoas. O foco principal dos principados é justamente criar em nós essas fortalezas mentais, justamente disseminar sofismas. Mas quantos de nós têm prestado atenção nisso? Quantos de nós têm pensado sobre aquilo que pensa? Nós vamos deixando os pensamentos correrem soltos. Nós falamos, foi no mês de janeiro, sobre o poder das palavras, sobre as consequências que as nossas palavras têm. E a Marta, na palavra de abertura, ela falou sobre os pensamentos, ela falou do quanto Satanás nos ataca nos nossos pensamentos, o quanto nós somos atacados por ele diariamente. Mas quantos de nós pensamos naquilo que nós pensamos? E quantos de nós temos submetido os nossos pensamentos à palavra de Deus? Porque a verdade é que eu acredito que até o mais santo dos homens, se deixar os pensamentos fluírem, os pensamentos dele andarão por lugares que ele não gostaria. Qualquer um de nós, não importa o quão próximos nós somos do Senhor, não importa o quanto nós estejamos na presença dele, a partir do momento que nós deixamos os nossos pensamentos correrem soltos, nós podemos nos tornar oficina do diabo.
Nós podemos deixar deliberadamente que fortalezas sejam criadas na nossa mente, que sofismas sejam estabelecidos na nossa mente. E se nós analisarmos tudo aquilo que tem acontecido, tudo aquilo que tem sido publicado nas redes sociais, nós temos visto o quantos sofismas têm sido difundidos nesse tempo. E eu vou falar de novo algo que eu tenho falado vez após vez, o quanto nós não temos entendido o princípio de autoridade. Talvez vocês estejam cansados já de ouvir sobre isso, mas Deus não tem se cansado de me falar sobre isso. Enquanto Ele estiver falando, eu preciso falar. É um dos maiores sofismas. Um dos maiores sofismas que tem se criado nesses tempos é que nós temos o direito de confrontar autoridades, é que nós temos o direito de apontar os erros, de apontar culpados, de apontar tudo aquilo que está errado, e nós temos nos tornado especialistas nisso, e isso é um sofisma. Isso é um sofisma, e eu vou provar para vocês. Abram, quem quiser, em Romanos, capítulo 13, versículo 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. Algumas versões dizem que aquele que se opõe à autoridade se opõe ao próprio Deus. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Eu posso dizer sem sombra de dúvida que esse é um dos maiores sofismas dos nossos tempos. Mas e aí eu pergunto, se nós usássemos metade do tempo que nós temos usado para criticar as autoridades, se nós usássemos esse tempo para orar, e se nós usássemos não metade desse tempo, mas todo o tempo que nós temos usado para criticar as autoridades, se nós usássemos esse tempo para orar, hoje, nessa cidade, nós verdadeiramente tivemos a oportunidade de ser igreja. Nós verdadeiramente tivemos a oportunidade de manifestar o reino de Deus fora das quatro paredes. Nós poderíamos muito bem ficar em casa, nas nossas redes sociais, publicando críticas sobre os erros das decisões das autoridades, apontando culpados, apontando as causas desse vírus, levantando teorias da conspiração sobre a nova era, sobre a nova ordem mundial, como nós temos visto e ouvido cada dia mais. Mas aí eu pergunto, que proveito isso traria para o reino? De que forma isso edificaria vidas? De que forma o reino seria estabelecido? Hoje nós verdadeiramente podemos exercer aquilo para o que nós somos chamados. Porque nós não fomos chamados para criticar, nós não fomos chamados para apontar culpados, mas nós somos chamados para orar. Nós somos chamados para interceder, nós somos chamados para aclamar, nós somos alistados numa luta que nós não escolhemos, mas que inevitavelmente desde o dia em que nós dissemos sim para Cristo, nós nos encontramos no meio dela. E com quais armas nós temos lutado essa luta? Com quais armas? Será que nós temos entendido aquilo que o apóstolo Paulo falou para os coríntios, de que a nossa luta, para Efésios, de que a nossa luta não é contra carne e sangue? Será que nós temos entendido aquilo que ele disse para os coríntios, de que as armas da nossa milícia, elas não são carnais? As armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Mas se nós formos sinceros, se nós analisarmos bem a nossa vida, qual será o percentual de armas carnais que nós temos usado e qual tem sido o percentual de armas espirituais? Porque, na prática, muitas vezes, quando nós somos atacados, nós atacamos de volta. Quando nós somos ofendidos, nós não queremos liberar perdão. Nós ficamos analisando todos os erros de toda e qualquer autoridade, de toda e qualquer pessoa que estiver em evidência. E nós não entendemos a cultura do reino de Deus. Os sofismas têm tomado conta da nossa mente de maneira que nós achamos que bateu, levou.
Se alguém bateu, nós precisamos bater de volta. Quando na verdade o Evangelho é sobre, de novo eu vou falar isso, é sobre perda, é sobre renúncia, é sobre sofrer o dano, é sobre oferecer a outra face. O Evangelho não é sobre buscarmos a honra de homens, muito pelo contrário. O Evangelho é sobre nos humilharmos diante de Deus. O Evangelho é sobre nós andarmos em humildade com o nosso Deus. Mas cada dia mais o orgulho tem entrado nos nossos corações, cada dia mais o orgulho tem criado laços para os nossos pés, sem contar as rebeliões, sem contar as contendas no nosso meio. Nós precisamos entender que se por um lado, eu quero deixar algo bem claro, ninguém foi chamado para combater principados sozinho. Ninguém foi chamado para combater principados que atuam a nível de nações sozinho. De querer travar uma guerra contra um principado, de querer sozinho destronar um principado de uma nação. Mas nós temos responsabilidade de destronar as estruturas mentais que eles têm trazido nas nossas vidas. Eu preciso ser responsável por analisar aquilo que tem estado na minha mente. Porque veja que a palavra diz, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Então, se eu tenho andado por caminhos errados, se as coisas não têm dado certo para mim, eu não tenho que ficar procurando culpados. Eu não tenho que ficar procurando o erro dos outros. Eu não tenho que ficar justificando os meus erros, porque de repente o pastor não me ligou quando eu esperava, porque de repente os irmãos não têm me procurado. Isso também tem se tornado um sofisma na vida de muitos. Nós vamos acreditando que porque de repente passou uma semana sem que ninguém nos ligou, que a igreja não se importa conosco, que nós não somos amados, que nós não temos valor, mas isso é um sofisma. Isso é um sofisma da nossa mente, porque todos nós somos amados por Deus. Todos nós somos amados pela igreja, mas nós não podemos nos esquecer que a igreja é formada por homens e mulheres, como eu, como você, que são falhos, que são pecadores. Por homens e mulheres que muitas vezes não conseguem dar conta da sua própria casa. Tamanha tribulação eles enfrentam. Não conseguem dar conta da sua semana. Tamanhas as lutas. E aí nós vamos achando que nós somos os únicos que temos problemas. Nós vamos achando que nós somos os rejeitados. E por falar em rejeição, é um dos piores sentimentos que o ser humano pode sentir. Porque é a rejeição que abre portas para o orgulho na nossa vida. E uma vez que o orgulho entra, nada de bom pode vir disso. Mas o que eu quero chamar a atenção nessa noite, para aqueles que quem sabe acham que nós não precisamos conhecer as hierarquias espirituais, para aqueles que de repente acham que a gente não tem nada a ver com isso, eu não sou da intercessão, eu não sou da libertação, então eu não preciso saber essas coisas. Mas se tudo aquilo que nós precisamos saber, tudo aquilo que nós precisamos para viver está na palavra, se nós analisarmos atentamente quantos principados não são mencionados na palavra, quantas vezes, em quantas e quantas passagens, a palavra nos revela a ação de principados específicos, de demônios específicos, ações demoníacas específicas na vida de pessoas. Como nós poderemos combater um inimigo que nós não conhecemos a forma dele agir? Como nós poderemos combater um inimigo que nós não sabemos o que ele tem trazido para as nossas vidas? Eu creio que às vezes eu penso que muitos de nós se dariam muito melhor no tempo da lei, quando as guerras elas eram reais, elas eram físicas, quando o inimigo ele era visível,
quando as guerras elas eram visíveis, quando exércitos visíveis se levantavam contra o povo de Israel, e aí eles não tinham opção, ou eles lutavam ou eles morriam. Não tinha como um exército se levantar contra ele e eles continuarem sentados nas suas tendas, fazendo, sei lá eu o que eles faziam na época, que não era assistir televisão. Eu creio que muitos de nós se dariam muito melhor nessa batalha. Porque a verdade é que hoje em dia nós vivemos as nossas vidas confortáveis, nas nossas casas confortáveis, no nosso sofá confortável, e nós vamos ignorando que existe uma batalha ao nosso redor, que existe uma batalha que nos cerca, e nós vamos vendo muitas pessoas sendo atingidas, famílias sendo destruídas, ministérios sendo destruídos, nações sendo oprimidas, e nós acreditamos que nós não temos nada a ver com isso. Nós não temos nada a ver com isso. Para isso tem lá o Ministério de Intercessão, para isso tem lá o Ministério de Libertação, e o que eu tenho a ver com isso? E aí nós terceirizamos até mesmo as nossas lutas. Porque muitos de nós, quando a situação aperta, quando a opressão, ela chega nas nossas casas, nós corremos ligar para alguém. E não tem nada de errado com isso, eu quero deixar bem claro, nós somos igreja. E como igreja, nós estamos para respaldar uns aos outros, para orar uns pelos outros, para lutar uns pelos outros. Mas nós precisamos ter a consciência de que se existem pessoas lutando por nós, guerreando as nossas guerras, nós precisamos fazer a mesma coisa. Nós temos a responsabilidade de fazer a mesma coisa. E aí eu gostaria de chamar a atenção rapidamente de apenas alguns principados que são expostos na palavra. Mateus capítulo 6, versículo 24. Jesus falando aos discípulos: não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Eu acredito que Mamon é um dos principados mais conhecidos, pelo menos por nome. Todos nós sabemos que ele é relacionado às finanças, todos nós sabemos que ele é relacionado à ganância, à avareza, ao amor ao dinheiro. Mas quantos de nós tem se debruçado em analisar se o nosso coração não tem servido mais a Mamon do que a Deus? Porque é muito difícil nós reconhecermos que nós servimos a algum outro Senhor que não seja Deus. Mas qual tem sido a nossa prioridade? O que nós temos buscado em primeiro lugar? Porque toda vez que nós não buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, nós estamos buscando as coisas que são oferecidas por Mamon. Nós estamos fortalecendo a ação dele nas nossas vidas. Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. De novo, Jesus falando. No entanto, contra você tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Nós vemos o próprio Jesus desmascarando um principado que agia junto à igreja de Tiatira, e um principado que tem agido continuamente nos nossos dias, que tem agido na nossa igreja, que tem agido, eu creio que em todas as igrejas, e que muitos de nós desconhecemos. Muitos de nós ignoramos os ardis desse principado. Nós sabemos aqui o que Jesus nos revela sobre os ensinos dela, sobre a imoralidade sexual, sobre induzir as pessoas a comerem alimentos sacrificados aos ídolos, mas a palavra ela nos traz muito mais subsídios para entendermos a ação desse principado lá no Antigo Testamento. E quando nós analisamos aquilo que as Escrituras falam, e quando nós olhamos para a nossa realidade, nós percebemos o quanto a igreja, o quanto o corpo de Cristo tem padecido por causa desse principado. Tem disseminado rebelião contra as autoridades, tem disseminado imoralidade sexual, tem disseminado, tem agido com manipulação, com controle. Quantas igrejas, quantos líderes têm sofrido por causa desse principado?
E nós, mais uma vez, nós achamos que nós não temos nada a ver com isso. Mas esse principado, ele também age muito dentro das famílias. Muito mais na vida das mulheres, mas não somente na vida das mulheres. E é um principado que tem destruído casamentos, tem destruído famílias, tem destruído ministérios, tem alterado a ordem estabelecida por Deus, a ordem hierárquica estabelecida por Deus. Porque nós sabemos, a palavra é muito clara, que o marido é o cabeça da esposa. E esse principado, ele faz com que as mulheres, com que as esposas usurpem para si essa autoridade. Nós vemos agora há pouco que toda a autoridade foi constituída por Deus, foi estabelecida por Deus. E que aquele que se opõe à autoridade está se opondo ao próprio Deus. E isso é obra desse principado chamado Jezabel. E finalmente, nós vemos lá no livro de Jó, quando Deus se levanta para responder os questionamentos de Jó, ele ele usa um capítulo inteiro para falar sobre um principado que também tem sido muito ignorado por nós, conhecido por poucos, que é Leviatã. Vamos ler somente lá no final, Jó 41:34. Com desdém olha para os altivos, reina soberano sobre todos os orgulhosos. Um principado que reina sobre todos aqueles que são orgulhosos. Será realmente que esse principado não tem feito parte das nossas vidas, das nossas igrejas? Será realmente que esse principado não tem tido uma forte influência nas nossas vidas? E isso tem ocasionado, tem impedido que nós conheçamos a Deus mais? Porque nós vimos lá no início que a altivez é uma das coisas que se opõe ao conhecimento de Deus. E esse principado, ele tem trabalhado fortemente nas vidas. E ele tem destruído relacionamentos, e ele tem destruído ministérios, e ele tem mantido pessoas cativas, reclusas, porque o orgulho vai tomando conta e chega a um ponto em que as pessoas acham que ninguém mais se importa com elas, elas se acham que elas são donas da razão, e se os demais não concordam com elas, elas vão se isolando, e os relacionamentos vão sendo destruídos, e os sonhos de Deus vão sendo destruídos, os ministérios vão sendo destruídos. Quantos de nós têm refletido sobre isso? Quantos de nós têm procurado conhecer um pouco o nosso inimigo? Jesus falou em Mateus para os seus discípulos: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras. Nós erramos quando nós conhecemos quando nós não conhecemos as Escrituras. E as Escrituras, elas não são somente sobre o amor de Deus. Sim, a palavra, ela é uma carta de amor de Deus para nós. Sim, a palavra, ela é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus, ela nos traz força, ela nos traz esperança. A palavra de Deus é fortaleza para nós, mas a mesma palavra de Deus que fala do amor incondicional dele por nós também diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, ou nós nos adequamos à palavra, ou um dia, quando nós haveremos de prestar contas, nós não sabemos qual será o nosso destino. Eu acredito que muitos serão surpreendidos naquele grande dia. E, infelizmente, não será uma surpresa boa, porque nós não temos analisado os nossos pensamentos. Se nós não temos analisado os nossos pensamentos, muito menos nós temos analisado as nossas condutas. Muito menos nós temos buscado e orado para que o Espírito Santo ele revele se há sofismas na nossa mente, se há fortalezas na nossa mente. E nessa noite o Senhor ele nos traz uma palavra de despertamento, porque nós precisamos entender, nós precisamos aceitar que nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra e nós lutamos contra um inimigo que é feroz. E nós lutamos contra um inimigo que não descansa, contra um inimigo que quanto mais os últimos dias se aproximam, mais ele tem corrido, mais ele tem se enfurecido. Mas mesmo assim,
amor de muitos tem se esfriado nesses dias. O amor de quase todos se esfriaria nos últimos dias. E muitos de nós têm se esfriado dia após dia, por conta dessas fortalezas, por conta desses sofismas, por conta do orgulho. E nessa noite o Senhor, Ele nos chama para nós refletirmos sobre como tem estado a nossa vida. Não sobre como está a vida do nosso irmão, não como está a vida das outras pessoas, mas como está a nossa vida. Sobre o que nós temos pensado, qual tem sido a nossa resposta às afrontas desse tempo, qual tem sido a nossa resposta aos desafios desse tempo. Porque é muito fácil nós criarmos as nossas próprias verdades e nos isolarmos, nos escondermos atrás dessas verdades. Só que os únicos que perdem com isso somos nós mesmos, porque nós somos os responsáveis em destruir esses sofismas, em combater essas fortalezas. Quero convidar a igreja nessa noite, aqueles que estão na sua casa também acompanhando pela live, a abaixar sua cabeça e a orar ao Senhor nessa noite. E a pedir para aquele que está aqui para nos ensinar todas as coisas, para nos ajudar em todas as coisas, para que o Espírito Santo de Deus, Ele possa revelar quais são os sofismas que existem na nossa mente, quais são as fortalezas mentais que têm nos impedido de conhecer mais o nosso Deus. Que Ele possa nos revelar nessa noite como tem estado o nível de orgulho em nós, porque infelizmente é difícil dizer que algum de nós não tem nada de orgulho. Se alguém puder dizer que é 100% humilde, então vá se despedindo dos seus familiares, porque provavelmente o Senhor Jesus vai te recolher nessa noite. Nós precisamos sondar o nosso coração. Nós precisamos olhar para nós mesmos. Nós precisamos reconhecer que se as coisas não têm dado certo, o culpado somos nós. Nós precisamos reconhecer que se a nossa vida não tem sido como nós esperávamos, a única pessoa que pode fazer algo sobre isso somos nós mesmos. Nós precisamos reconhecer e aceitar que nós estamos numa guerra, que nós temos um inimigo e que esse inimigo ele luta contra nós, querendo nós ou não, aceitando nós ou não. Mas nós precisamos saber, acima de tudo, que nós temos um Deus que é por nós, que nós temos um Deus que é maior do que aquele que está no mundo, mas que se nós queremos verdadeiramente vencer essa batalha, que se nós queremos verdadeiramente permanecer e estar de pé diante do Filho do Homem, nós precisamos buscar o Senhor, buscar mais do Senhor, nós precisamos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Nós precisamos prosseguir em conhecê-lo mais a cada dia e nós precisamos sim tirar um tempo para conhecer o nosso inimigo. Nós precisamos sim tirar um tempo para meditar nas Escrituras, para que o Espírito Santo de Deus possa nos revelar o que tem prendido a nossa vida, para que o Espírito Santo de Deus possa revelar as cadeias que têm nos prendido, os sofismas da nossa mente, as fortalezas mentais. Pai, em nome de Jesus, nessa noite a Tua igreja está diante de Ti, Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. E nós declaramos, Senhor, uma vez mais, que lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra. E nós declaramos uma vez mais que é a Tua palavra que nos sustenta, que é a Tua palavra que nos dá direção, que é somente através da Tua palavra que nós podemos Te conhecer mais. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, nos conduz, ó Deus, a uma autoanálise, Senhor. Vai trazendo, Senhor, a nossa memória, Pai, os pensamentos que nós temos cultivado e que estão em desacordo com a Tua palavra. Vai trazendo, Senhor, a nossa memória, Pai, os nossos pensamentos de rebelião, os nossos pensamentos, Senhor, que são verdades, que são somente nossas. Espírito Santo de Deus, nessa noite, destrói sofismas, destrói fortalezas de mente, em um nome de Jesus. Levanta, Senhor, nesse lugar, uma igreja preparada para essa guerra na qual nós estamos alistados.
Senhor, em nome de Jesus, levanta, Senhor, nesse lugar uma igreja que compreende que, embora andemos na carne, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, são poderosas em Deus. Pai, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a combater o nosso inimigo de maneira eficaz. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, a usar as armas espirituais que nós temos à nossa disposição. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, vai quebrando cadeias, vai quebrando, Senhor, as cadeias do engano, vai quebrando, Senhor, as cadeias do orgulho, vai quebrando, Senhor, as cadeias da rebelião, da feitiçaria, da prostituição, em o nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, vai estabelecendo, Senhor, no meio da tua igreja, a cultura do teu reino, Senhor, a cultura do teu reino, Senhor. Pai, nessa noite nós rejeitamos todo pensamento, todo argumento que não vem de ti, Senhor. Nós rejeitamos todo argumento carnal, nós rejeitamos todo pensamento distorcido, nós rejeitamos toda mentira com aparência de verdade, e nessa noite nós tomamos posse da tua verdade. Espírito Santo de Deus, vai estabelecendo a tua verdade, vai estabelecendo a tua verdade em cada vida que está aqui nessa noite, em cada pessoa que está assistindo essa live, vai estabelecendo, Senhor, a tua verdade em cada casa, em cada família, em cada casamento, em cada relacionamento, em o nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Que nesta noite esta palavra que foi liberada repouse em nossos corações e cumpra o propósito para o qual Deus a estabeleceu. Amém? Eu desejo abençoá-lo nesta noite ao encerrar o culto. Eu gostaria de pedir a você que esteja orando. Nós temos um condicionamento à bandeira e restrições até o dia 21 agora, o próximo dia 21. E estamos orando para que, assim operando Deus, nós possamos avançar, inclusive não só como reino, mas inclusive nós possamos estar reunidos celebrando ao Senhor, amém? Então, nesta semana você fica atento às redes sociais, aos avisos. O culto de terça-feira de estudo continua somente via live, iniciando às 19 horas. O culto de quinta-feira, iniciando às 20 horas, somente com a palavra, também via live. E para domingo nós estaremos em oração, vendo o que o Senhor proporciona. Amém? Feche teus olhos, coloque a mão no teu coração. Nós te agradecemos, Senhor, por essa noite e pela palavra que tu tens liberado aqui. Tomamos posse, Senhor, daquilo ao qual tu tens trazido ao nosso entendimento e te pedimos que tu laves com teu precioso sangue, Senhor, a área do nosso entendimento, do raciocínio, a área das memórias, Senhor, purificando e santificando agora nossas emoções. Lava também a medula óssea, Senhor Jesus, com teu precioso sangue, tirando toda a corrupção que está ligada na nossa estrutura genética. Vai purificando, Senhor, todo o nosso ser e nos trazendo a consciência do comprometimento contigo. Assim, nesta noite, nós te damos graças por este culto, por este momento de celebração, também abençoando todos aqueles que, além, Senhor Deus, de estarem buscando a tua face, têm colaborado para este ministério, colaborado com a tua igreja nesta cidade, estado, nação. Nós abençoamos os teus filhos e nesta noite nós nos alegramos com a tua presença. Que a paz de Deus, a comunhão do Santo Espírito esteja com cada um. Estamos despedidos nesta noite deste momento de culto. A doce paz.